Vamos falar sobre o método de memorização de números utilizado pelo Dominique O'Brien aqui neste livro, Memória Incrível. E aí, só um ponto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: quando a gente vai falar sobre memorização, os campeões de memórias, e até mesmo a gente que não disputa campeonato de memorização, mas a gente precisa estudar para e aprender o conteúdo, existem estratégias de acordo com o conteúdo que a gente quer memorizar. Para um conteúdo existe uma estratégia, para outro conteúdo existe outra estratégia e assim por diante. Não existe uma estratégia única. Apesar de que, pelo que eu vejo, né, os campeões de memórias, eles têm um pano de fundo, né, que é o Palácio da Memória. E aí, mas ele usa o Palácio, né, como um pano de fundo, mas existem diferenças de acordo de um conteúdo para outro no processo de memorização. No capítulo 14 aqui do livro, no capítulo 14, né, ele vai falar, aqui ó, capítulo 14 aqui ó, das cartas aos números, né? Porque antes disso ele vai falar sobre como é que foi a jornada dele para memorizar as cartas de baralho, né? 52 cartas que tem no baralho. E aqui nesse capítulo 14 ele vai falar sobre memorização de números, ele vai introduzir o processo dele de memorização de números até ele disputar um campeonato de memorização do número pi, que foi um número absurdo. Vou gravar um outro vídeo falando sobre esse recorde que ele alcançou, mas ele sempre mostra como é que foi o processo dele. Aqui ó, ele vai falar sobre número forma ou número formato e número rima, né? O número formato é o seguinte: ele vai pegar o número e vai fazer uma associação com alguma imagem, algum animal, algum objeto que aquele número pode ser representado. Então, por exemplo, o 0 pode ser representado por uma bola, por um anel, por uma roda. O número 1 pode ser representado por um lápis, por um poste de luz, por vela. O 2 pode ser representado por um cisne, por uma cobra, por um pato, certo? Eu gosto mais de pato, tá? O 3 pode ser representado por lábios ou algemas. O 4 por vela de barco, bandeira. 5, cobra, cavalo marinho. 6, taco de golfe, tromba de elefante, monóculo. 7, bumerangue e machado. 8, boneco de neve, ampulheta. E 9, balão com barbante e laço. No número rima, ele vai falar, né? O 0 é 0, né? Nero, Lutero. 1, atum, de jejum. 2, bois. O 2 é o único que só tem um, né? Só tem um. 3, chinês e peixe. Não sei se porque peixe está aqui, mas enfim, o chinês tudo bem. 4, teatro, retrato. 5, zinco, brinco. 6, reis, leis. 7, canivete, bete. 8, biscoito, afoito. 9, chove e 9. E aí o que ele faz? Ele ensina, ele mostra isso daqui. E ele vai dar dois números para serem memorizados. E ele faz um passo a passo para a gente memorizar aqueles dois números. O primeiro número que ele dá são, né? Não sei se é verdade, tá? Não sei se está na prefeitura de Paris ou se está, enfim, eu não sei. Mas ele diz que a Torre Eiffel, lá em Paris, tem 1792 degraus, certo? E aí ele vai usar esse número aí, 1792, para usar aqui a estratégia do número formato. E ele vai falar o número de um ônibus. Eu acabei falando o número, não foi? Não era para ter falado o número, não. E ele vai falar o número de um ônibus, mas aqui não vou falar, não. Ele vai falar o número do ônibus e que você precisa pegar. Eu vou contar a história. E eu vou contar uma história minha, que aconteceu até recente. Aconteceu sábado, né? Eu fui comprar um chip para minha filha. E aí eu fui escolher o número, ou seja, eu queria que o número dela tivesse os 4 primeiros números fossem iguais aos meus 4 ou aos 4 da minha esposa. E aí os 4 últimos ia ser o da operadora, né? E aí o atendente foi lá e disse, pode ser esse número aqui? De primeiro eu olhei para o número, era um número bem tranquilo, disse, não, pode ser. E aí eu usei esta estratégia aqui, né, de número formato, para poder memorizar os números que a gente adquiriu. Então vamos lá. Ele chegou em Paris para visitar a Torre Eiffel
sendo que Paris estava sem energia. O que foi que ele fez? Ele pegou uma vela e saiu pela cidade até a Torre Eiffel. Quando ele chega na Torre Eiffel, ele vê um homem no pé da escada com um machado querendo como se estivesse cortando a escada, como se ela fosse uma árvore. Então ele está cortando a escada. Sendo que ele não consegue, os ferros são muito grossos, tal, não consegue. E o homem começa a subir os degraus da escada até o topo. Quando ele chega no topo, ele se depara lá com muita gente e tal, tinha pessoas, né, ambulantes, né, comerciantes vendendo, né, pipoca, enfim, essas coisas, e tinha um homem vendendo balões. E aí ele viu o balão, um balão muito grande, um balão bonito, na cor vermelha, que se destacava, tá? Em relação à cor, é o relato do livro, não é nada não, tá? Ele viu um balão. Aí ele começa a olhar, admirar a paisagem da cidade e Paris só não estava totalmente no escuro, né? E isso auxiliou ele a trafegar com a luz de vela, porque estava em lua cheia. E aí ele olha para a lua, admira a lua, e a lua tem aquelas crateras e a gente vê algumas formas, né? Tem uns que tem imagem de São Jorge, outros vêem outras imagens, e ele viu uma imagem de um cisne, né? De um pato lá na lua. Ou seja, esta é a história. Então, quando você pega aqui, ó, você olha que Paris estava escura, e ele pegou uma vela para poder iluminar o caminho dele. Vela, qual é o número de vela? Número 1. Quando ele chega no pé da escada, o que é que ele encontra? Um homem com machado querendo cortar a escada. Machado, qual é o número? Número 7. Machado ou bumerangue. Quando ele chega no topo, ele vê muita gente lá que estava visitando, comerciantes, ambulantes e tal. E ele vê um homem vendendo um balão, e tinha um balão que se destacava, um balão grande, na cor vermelha. Balão é o quê? Balão é o quê? 9. E aí, Paris não estava totalmente no escuro porque a lua estava cheia. Então, quando ele sobe lá, ele vê a paisagem da cidade, se admira, muito bonita a cidade e tal, mesmo no escuro, mas ela estava iluminada pela luz da lua, né? E aí, quando ele olha para a lua, ele vê uma imagem de um formato de um pato, né? De um cisne lá na lua. Então, cisne, pato é o quê? Numeral 2, tá aqui, ó. 1792 degraus, certo? Mas é que eu tinha falado antes de falar isso daqui, então vamos para esse daqui, que esse daqui eu não falei o número do ônibus, tá? Se vocês entenderam bem a imagem que eu criei aqui, a história utilizando aqui essas imagens, vocês amanhã vão acordar e vocês vão lembrar desse número aqui, ó, 1792. Quando você vir para cá, você vai ter aqui, eu disse que você vai pegar o número você vai pegar um ônibus e eu te falei qual é o número do ônibus. E você meio que pode correr o risco de esquecer esse número. Então você vai usar a estratégia do número rima para poder guardar o número do ônibus. Então você foi para a parada do ônibus e quando chegou lá, você estava no trabalho, estava cansado, enfim, estava voltando para casa, você abriu a bolsa e começou a comer um biscoito. Opa, biscoito, 8. E aí, quando o ônibus chegou, você entrou no ônibus e assim que você entra do lado esquerdo, você encontra um chinês sentado lá na cadeira do ônibus. Por que esse chinês chamou a atenção de você, a sua atenção? Porque na sua cidade não tem chinês. É gente tudo igualzinha, igual você ele acaba se destacando quando aparece lá, certo? Então, chinês é qual número? 3. E aí você vai andando pelo corredor do ônibus procurando uma cadeira na janela para poder você receber ali o ar fresco do ônibus. Quando você se senta na janela, começa a chover. E aí você é obrigado a fechar a janela. Então, chove é o 9. Certo? Aí quando você vem aqui, ó, no livro, olha o número do ônibus. 839. Aí quando você vem aqui nos degraus aqui, ó, da Torre Eiffel, 1792. Você não esquece mais, certo? E o telefone foi o seguinte, eu vou contar uma história aqui agora para vocês, tá? Antes de chegar lá no shopping para pegar o número, eu tinha passado no parque que eu fui fazer meu treino de corrida. E aí eu usei o parque como o local da história, certo?
E aí ele disse assim, ó, vamos memorizar esse número aqui, vamos. Quando a gente chegou no parque, a gente viu um homem com um machado na mão, querendo matar um pato que estava lá no parque. E aí ele viu o quê? Um homem com um machado na mão. 7. Querendo matar o quê? Um pato. E o pato sai doido, correndo, desesperado para não ser morto pelo aquele homem, pelo aquele machado. Então, mais na frente, ele encontra um balão. Esses balões, de tipo balão de hélio, que tem uma cestinha, inclusive, que funciona como se fosse um dirigível, né? Balão de passeio. E aí ele viu um balão. Balão, ó, numeral 9. Balão 9. Cadê? Aqui, ó. Cadê o balão? Balão com barbante, tá? 9. Dentro do balão, dentro da cestinha que estava o balão, tinha um outro pato. O pato era o motorista lá, o piloto do balão. E o pato que estava lá dentro, ele vendo o pato fugindo do cara com o machado, ele diz, ó, sobe pra cá, que a gente vai fugir agora. Quando ele sobe, então ele viu um pato dentro do cesto. E aí ele desata lá o laço e o balão sobe e eles dois, né, escapam do cara lá, do maluco que estava com o machado querendo matar o pato. Provavelmente aquele pato que estava no balão também seria morto. A história é essa que eu criei. Os detalhes que você vai criar na história não importa. O fio da história você pegou. Você pegando o fio da história, você pode usar mais palavras, mais detalhes, menos detalhes. Não importa. A história precisa só fazer sentido. Ela tem uma sequência. Detalhe, os termos que você vai colocando dentro da história, eles têm que ser colocados dentro da sequência da história, certo? Tem que ter um storytelling bem amarradinho. E esse aqui é o número do telefone, os 4 últimos, 7292. Então, gente, se vocês prestarem atenção na história que eu falei aqui, amanhã vocês vão acordar e vão lembrar de 1792, o número de degraus da Torre Eiffel, 839, o número do ônibus que a pessoa pegou, 7292, os 4 últimos dígitos do telefone, do chip que eu comprei. É isso, entendeu? Esse é o método de memorização de números que o Dominique utiliza. Ele vai avançar, né? Não sei se amanhã eu vou conseguir gravar, quando ele vai começar a falar sobre memorização dos números pi. E aqui tem um exercício ó, que é bem interessante, ó, que ele vai ensinar a memorizar 15 números. Tá aqui, ó, eu deixei até marcado, 15 números, criando um sistema que é um outro sistema, na verdade. É um sistema... deixa eu ver se tem aqui o nome do sistema. Ele chama de sistema Dominique, entendeu? Esse aqui, ó. Ele chama de sistema Dominique, de memorização de números, onde ele vai combinar, ele vai criar siglas com duas letras, e a partir dessas siglas você vai conseguir memorizar qualquer número, 10 números, 20 números, 100 números, 200 números, enfim. A gente vai estar falando sobre essas estratégias. Aqui tem várias estratégias, memorização de nomes, de imagens, de datas. A gente vai crescer, a gente vai trabalhar muito esse livro esse ano, como eu venho falando para vocês, tá bom?